No ar, mais um Revisitando o Placar. A nossa viagem agora é por 1979. 79 que teve o Internacional campeão brasileiro, campeão invicto no Brasil, e teve o Corinthians campeão paulista. Já deixei de propósito pra vocês. Campeão paulista em 79 é o campeonato que terminou em 1980. Mas a gente não vai tratar exatamente nem do Inter campeão em 79 com o Enio Andrade e nem do Corinthians em 79 campeão paulista com 15 segundos do Inter, até porque a capa será uma outra, inclusive que tem a ver com os dias atuais. E comigo para contar essa história, a gente tá de tricolor, inclusive tem uma coincidência, né? Porque é justamente sobre o São Paulo que a gente vai falar, destacar. Um pouquinho, depois o resto vai ser Corinthians. Exatamente. 3 minutos do São Paulo e o resto é Corinthians. Como diria o Valone, primeiro bloco, Palmeiras, segundo bloco, Palestra, terceiro bloco, Sociedade Esportiva Palmeiras, quarto bloco, Corinthians, Santos e São Paulo, e no quinto bloco, para terminar, Palmeiras, porque ninguém é de ferro. É isso aí, então a gente vai falar do São Paulo, mas a gente vai falar, inclusive, da Portuguesa, hein? Claro, 79. Com Moisés Xerife na zaga da Portuguesa. Mas a gente lembra, primeiro, prazer estar com vocês. Tudo bem, Michelete? Aquela falsidade sempre. Sempre, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo, parece que a gente não se vê há muito tempo, né, Fabinho? E a gente começa falando de 79. Só um detalhe, né? Foi justamente o João Batista Figueiredo, presidente do Brasil, e era justamente o último do regime militar, Fabinho. Isso. E ele assume em 79, em setembro de 79. E aí, alguma observação? O que se lembra do presidente Figueiredo é que ele gostava mais de cavalo do que de gente, né? Inclusive teve uma frase ficou marcado feliz por isso, né? Ficou marcado bem por feliz isso daí, né? E também por não ter passado a faixa para o primeiro presidente civil, que era para ser o Tancredo Neves, mas acabou sendo o Sarney, e saiu pela porta dos fundos. Parece que é meio que típico de militares, né? Porque aconteceu agora a mesma coisa com o presidente Jair Bolsonaro. Logo de cara, a capa, em 1979, essa edição de setembro de 1979, a gente vai ver agora. Aí, falta time para este estádio, assim não dá, tricolor. Olha, a torcida do São Paulo tem dado um show ultimamente, sempre lota o Morumbi, e muita gente questiona, né? É a segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Só atrás do Flamengo. Exatamente. O Corinthians tem a terceira maior média nesse campeonato 2023, São Paulo tem a segunda e o Flamengo a primeira. E é um negócio enganoso quando a gente fala assim, não, o torcedor do São Paulo só vai na final. Não, porque você vê o time num momento ruim e o torcedor do São Paulo tá indo constantemente. É um fenômeno recente, né, gente? Vamos combinar. O São Paulo tá há muito tempo sem ganhar campeonato importante, né? E parece que tá acontecendo com o torcedor do São Paulo, claro, guardadas todas as proporções, inclusive de tempo, um pouco o que aconteceu com o Corinthians durante o seu grande jejum. Você já vai citar o Corinthians. A gente não quer citar o Corinthians. Você já vem puxar o Corinthians. Desculpem. Mas não é, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar campeonato e nesse período a torcida do Corinthians cresceu barbaramente. Mas o Corinthians é exceção, né? Mas é gozado, parece que você ganhar campeonato, a torcida diminui, mas a do São Paulo parece que pelo menos no estádio, lindíssima do Morumbi. Né? E nesse tempo, o Morumbi tinha capacidade para 140 mil pessoas. Foi o recorde na final do Corinthians brasileiro Ponte Preta, Paulista de 77. Segundo jogo. Não foi nem foi de domingo à tarde. Foi o que o Corinthians perde por 2-1 para Ponte Preta de virada. O jogo que o Corinthians ganha o campeonato na quarta-feira tinha menos gente público do que o de E você domingo. falendo do Corinthians de novo. Você falando do Corinthians. Ele que pois não tem jeito. Olha, essa foto do Dudu e os herdeiros, o Dudu Ademir, do Pires e o Zé Mário. Eu peguei a edição aqui da Placar. Exatamente, vamos mostrar. Se a gente mostrar aqui, um abraço muito parecido, né? Do Dudu e do Ademir da Guia. Né? Aqui, ó. Que a nova só uma curiosidade. Mas só pra lembrar, esse não é o Dudu mencionado na capa. Não, claro. Esse é o Dudu atual. Aquele Dudu é o Olegário Toló de Oliveira, que é tio do Dorival Júnior. Isso. Né? Tio do Dorival Júnior. Meio campo daquela academia. E tinha vindo da Ferroviária, né? O Dudu tinha vindo da Ferroviária. Dudu e Bazani. O Bazani vai pro Corinthians. Aí. Sempre o Corinthians. O Bazani vai pro Corinthians e o Dudu vai pro Palmeiras. Vamos proibir falar pro Corinthians. O Pires tinha vindo do São Bento. Você vê como o interior paulista, sua irmã, a gente estava comentando, né? Como o interior paulista era forte, né? Revelava muitos jogadores, né? Celeiro de grandes jogadores. O Zé Mário sai do Teu Noroeste e vai pro Botafogo de Ribeirão Preto e depois vem pro Palmeiras. Exatamente. E o Pires tinha vindo do São Bento, Sorocaba. Aliás, o Palmeiras tinha sorte com os jogadores do São Bento, já que
o Luiz Pereira também tinha vindo, né? Tinha vindo de Sorocaba. De Sorocaba, exatamente. Do São Bento. Do Chevrolet, né? Do Chevrolet. O Ney veio da Ferroviária, né? O Ney veio da Ferroviária. Da Ferroviária veio também o Pio. O Dudu. Né? O Pio, o ponto esquerda também. O Pio também. Veio da Ferroviária. Veio da Ferroviária também. Era muito forte o Teodoro. Teodoro formou meio campo com o Zé Mário no São Paulo. O Teodoro sai da Ferroviária também. Era um belíssimo volante, moderno. Naquela época fazia um segundo volante que pouca gente fazia. Fazia gol de fora da área. Eu não sei se você lembra do Teodoro. Box to box, né? Box to box, que nem o Flavinho gosta de falar. Eu falo isso. Adoro isso, exatamente. Mas tinha grandes jogadores, a Ferroviária tinha o interior de São Paulo tinha jogadores maravilhosos. O Alfredo Mostarda sai do... O Alfredo sai do América, né? O Nelson também sai do América. E o São Paulo tinha lá o Valdir Pérez veio da Ponte. Em 79 o time era esse. O Valdir Pérez, o Nelsinho veio da Ponte. Nelson Batista, né? O zagueiro central era o Marião. Não era o Oscar ainda, né? Não era. O Marião também acho que veio da Ferroviária. Porque o Oscar chega logo em seguida. Aliás, o Oscar já estava Bezerra, que veio da Guarani. Eu acho que o Oscar já estava... Porque quem é lançado na Ponte, na final, inclusive contra o Corinthians, o zagueiro central da Ponte Preta é o Juninho. Já é o Juninho. Não é o Oscar. Então, já não é o Oscar. O Oscar já estava no São Paulo. E acho que o quarto zagueiro é o Polozzi, né? Mas o Polozzi vai pro Palmeiras depois. Exato. A Ponte Preta vende o Oscar pro Cosmos. O Paulo compra o Oscar do Cosmos e aí vai pra seleção. Com seleção de 82, Copa do Mundo, etc e tal. Muito legal a história do interior paulista, né, Flavinho? Sim, sempre foi. A gente sempre bacana, usa esse termo de celeiro, né? E celeiro mesmo, porque os times grandes de São Paulo se abasteciam no interior do estado. E eram jogadores caros. A gente viu na capa ali, já tem uma menção ao Sócrates ali. Né? O Sócrates, Geraldão e Sócrates. Exatamente, Geraldão e Sócrates, do Corinthians. Mas a gente vai passando aí agora a revista e vai ver também que, no caso dos grandes de São Paulo, sim, o celeiro era muito o interior de São Paulo. No caso da Portuguesa, que a gente vai mencionar daqui a pouco, também, claro, sempre, mas nesse ano específico a Portuguesa foi buscar jogadores em outras regiões do país. Olha lá, a gente já fala nessa semana teve esse jogo aí entre Corinthians e São Paulo, terminou empatado, né? E aí tem uma menção ao Leivinha. Leivinha pensa bem, mas ainda está gordo. O Leivinha já estava mais pro final de carreira. Sim. E ele tem uma breve passagem pelo São Paulo. Logicamente que não dá nem para comparar com o Leivinha da Portuguesa e do Palmeiras. Olha lá na foto, Vaguinho, esse Toninho, sinceramente, eu não lembro. E lá no fundo tá o Palinha. Tá o Palinha, exatamente. Eu não lembro desse Toninho aí do São Paulo, não lembro dele. O Vaguinho e o Palinha que, curiosamente, tinham vindo do futebol mineiro. O Vaguinho veio por uma bala do Atlético Mineiro e o Corinthians contratou Palinha, foi a negociação mais cara na época. E o ponto esquerdo desse time era o Wilsinho, né? O Wilsinho que... o Wilsinho tava jogando, o Romeu ainda tava, né? No Corinthians. O Romeu também veio do Atlético. Que eu tô lendo no texto. O Romeu também veio do Atlético Mineiro. Como o Vaguinho e o Wilsinho estavam em tarde que se pode considerar normal, isto é, mais para pandeiro do que para violino, o texto era demais. E como o Caçapava... Como o Caçapava continua especialista apenas em passes de até 5 metros, o Timão... Era pouco corintiano o cara que escreveu esse texto, né? Quem que escreveu esse texto aí? Ele tá bravo pra cacete, não tem assinatura aí. Não tem assinatura esse texto. Mas tá com o cara... Mas não tem na outra página? Não segue? Não era Rogério Micheletti. Não era Rogério Micheletti. Porque, olha, o cara tava bem pistola, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lemir Martins. Vou virar a página. Aí a gente começou falando desse Corinthians São Paulo. E aí o feitiço no Mengão. Olha, a gente tava falando agora há pouco do Cláudio Adão, né? Fora do ar, né? Que a gente tava falando do Cláudio Adão que jogou em 800 times, um cigano da bola, mas jogava muita bola, né? Sim. O Cláudio Adão. Ele estava aí no Flamengo, era uma das armas do Flamengo. O Cláudio Adão, para muitos chegaram a apontá-lo como o sucessor do Pelé, Sormani. Por que o Cláudio Adão não foi tudo isso? Foi contusão? Então, o negócio é o seguinte, o Cláudio Adão era a base do Santos. E ele foi o último parceiro de ataque do Pelé. Aí teve um jogo em Rio Preto contra o América, ele quebrou a perna. E ele ficou fora um tempo. E o Flamengo contrata o Cláudio Adão com a perna quebrada. Aliás, Rio Preto, dois centroavantes quebraram a perna em Rio Preto. É uma maldição dos centroavantes artilheiros. O Mirandinha, quando jogava pelo São Paulo. E tem a famosa foto, né? Exatamente. Pinheiro, né? Com a perna sendo quebrada. E tem um fato curioso, né? Que a gente falou no Tribunal Placar, a gente citou o Nazi. O Nazi era muito torcedor do São Paulo. Ele vai ao Hospital Santa Catarina. Na Paulista, onde o Mirandinha foi operado à época. E ele vai visitar o Mirandinha. Garoto. E tem uma foto, ele garoto... visitando algum grupo de torcedores mirins do São Paulo e o Nazi tá junto.
Mas o Mirandinha é bom lembrar que ele sai do Corinthians e vai pro São Paulo. E vai pro São Paulo. Ele sai do Corinthians e vai pro São Paulo. Que era difícil, né? Que era muito difícil. Uma transferência assim, né? Tanto que quando ele tá no Corinthians ou no São Paulo, quando tem aquela aposta lá do Geraldo Bretas se cortar o cabelo, se fizer um gol no Leão, porque ninguém falou, o Leão era um extraordinário goleiro, um dos maiores goleiros que eu vi jogar. O Mirandinha tava em alta, né? Mas muita gente falava que o Mirandinha era meio pé de pau, né? Fazia muito gol. Aí o Geraldo Bretas falou, né, que era um comentarista na época, que ele seria hoje, qual comentarista ele seria hoje? Acho que não tem. Assim, não tem, né? Não tem. Ele era muito polêmico, o cara que... Absurdamente. De opiniões fortes, de opiniões fortes e tal. E era o principal comentarista da televisão brasileira, porque naquela época a televisão era Tupi. A Tupi era, naquela época, o que a Globo é hoje. A Tupi fecha em 80? Isso, não lembro. Em 80? Por aí, era Walter Abrão, Geraldo Bretas, Eli Coimbra. Era o trio de transmissão. E o Walter e o Bretas fazem, quem vai fazer? Se o Mirandinha fazer gol no Leão, faz no... acho que foi o Corinthians, ou foi o São Paulo, não lembro. Ganha o jogo de 2-0, acho que 2 gols do Mirandinha. Aí no dia seguinte ele vai pro programa, que era o Comendo a Bola, e os caras cortam o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Eu já vi essa cena. Sim, tem. Não, era pequeno, mas eu me lembro de ter visto essa cena. É uma cena famosa. E o Bretas eu acho que ele era gaúcho, se eu não me engano. Não, goiano. Ele era um cara grandão. Eu me lembro quando eu vim pra São Paulo, em 1977, eu vim estudar, eu fiz a Casper Libero, né? E eu morava ali pertinho da Folha, na Barão de Limeira. Barão de Limeira 45, apartamento 31. Nunca me esqueço disso. Morava eu e o Justo Ribeiro. E aí um dia meu pai tava lá, veio trabalhar em São Paulo, aí a gente foi almoçar ali no Filé do Moraes, né? Do lado. E aí eu saio do prédio e tal, eu vejo o Bretas, né? Gigantesco. Enorme. Eu falei, pai, é o Bretas. Eu tinha 20 anos de idade, mas eu parecia um moleque de 14 anos, de 10, 12 empolgado. Anos. Porque, quando eu era moleque, eu via aqueles caras fazendo programa, era eu ídolo. perdia um. Era ídolo. Eu adoro. Pai, é o Bretas. Entendeu? Eu não esqueço disso aí. Barão de Limeira, 45. 45, apartamento 31. Vamos passar lá pra ver se esse prédio existe. Deve existir, né? Tinha um mapping do lado. Você saía, era um mapping motor, não era aí que tinha. Isso, tem um mapping ali, naquela já depois da Duque de Caxias, né? Em direção à Praça Júlio de Mesquita. Mais uma página da Placar, 1979. Aí, na capa, né? Tava a comparação do Dudu e Ademir com Pires e Zé Mário. Obviamente, né? Que foi um exagero, não cabem. O Dudu e o Ademir fizeram parte da academia. E ali o Dudu, que é o tio do Dorival Júnior, que aliás tem uma parecido, né? Uma semelhança física muito grande. Muito grande. E o Pires depois também vai jogar no Vasco da Gama. O Zé Mário roda por alguns times, passa inclusive pelo Santos, né? Uma passagem mais apagada pelo Santos. Uma passagem meio fugaz e tal. Na Ponte Preta ele joga um pouquinho melhor, mas no Santos ele... Nesse ano aí, em 79, acho que a gente vai capaz de chegar nesse trecho aí da revista, talvez. Com esse meio campo aí, o Palmeiras ganhou do Flamengo de 4-1 no Maracanã. Com o Tele Santana como técnico. Não sei se o Zé Mário tava. O Pires, Mococa e Jorge Mendonça. O Zé Mário, inclusive, faz um gol. Ele jogou então. Faz. E esse jogo, basicamente, é o jogo que faz com que o Tele Santana seja o escolhido para ser o técnico da seleção brasileira. Por causa desse jogo. O Tele, que tinha apenas um título importante na carreira, brasileiro, né? 71 tinha tido um título gaúcho pelo Grêmio também. Não tinha ainda a fama de pé frio, né, senhor? Mas ele 8 anos antes tinha sido campeão brasileiro, mas esse time do Palmeiras era um time muito bom, era um encantador, tava jogando um futebol espetacular. Vai no Maracanã, ganha de 4 do Flamengo. Quem joga muito e o Tele acaba sendo escolhido. É justamente um cara que o Sormani conhece bem, que é o Baroninho. O Baroninho acaba com o jogo. Que depois vai jogar no Flamengo. Vai jogar justamente no Flamengo. É campeão do mundo pro Flamengo. Eu tô com a ficha técnica desse jogo. Baroninho que veio do interior de São Paulo também, né? Você foi mais rápido do que eu, porque eu ia puxar a ficha técnica aqui. Ficha do jogo. O Palmeiras jogou com Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi e o Pedrinho Vicençotti, que virou empresário, né? O meio campo, Pires, Mococa, Jorge Mendonça, Jorginho, Putinati, depois entrou o Carlos Alberto Seixas, César, depois entrou o Zé Mário. Isso. E o Baroninho, técnico Tele Santana. E os gols? Os gols. 112 mil pessoas no Maracanã. O Palmeiras faz 1-0 aos 11 minutos com o Jorge Mendonça. O Zico empata de pênalti. O Zico empata aos 9 do segundo tempo. O Seixas faz aos 24, 2-1. Pedrinho aos 31, 3-1. Zé Mário fecha. Zé Mário aos 45. O Flamengo jogou com Cantarelli, Toninho Baiano, Manguito, Dequinha e Júnior. Carpegiani,
Adílio e Zico. Tá bom esse meio campo? Reinaldo, Cláudio Adão e Tita. Técnico Cláudio Coutinho. Um timaço, né? Também, né? Cláudio Coutinho, que tinha sido técnico. No papel, o time do Flamengo bem melhor. Era melhor. No papel, o time do Flamengo era melhor. Você vê como é que são as coisas. O Cláudio Coutinho tinha sido técnico da seleção um ano antes, em 78. E é substituído justamente pelo Tele Santana por causa desse jogo. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer naquela tarde. Ainda mais... Sim. E aí depois tem o jogo Palmeiras e Internacional, né? Que tem o duelo Mococa contra o Falcão, isso daí foi a manchete. Exatamente, eu queria lembrar isso daí. Da história do Falcão ou Mococa? Era a dúvida, né? Todo mundo deu risada. Todo mundo... Virou deboche. A manchete. A manchete do Jornal da Tarde. É Mococa ou Falcão? Não, Falcão ou Mococa. Aí no dia seguinte, isso foi no dia do jogo. O Internacional ganha de 3-2, 3-2 e o Falcão acaba com o jogo. Acho que ele faz 2 gols. Exatamente. Aí no dia seguinte a manchete era Falcão, vírgula. Claro, óbvio, alguma coisa assim. Porque todo mundo ficou zoando o Jornal da Tarde. Esse jogo, esse 3-2 no Morumbi, né? Foi no Morumbi. Que o Falcão faz um gol. O Falcão faz um gol que ele dá um chute, uma imagem que ele tira o pé. Ele tira o pé, exatamente. Quebrar a perna. É incrível essa imagem. O Falcão, como jogador, era extraordinário. Como jogador. Como jogador, era extraordinário. Vamos virar a página, mais um momento 79. Chegamos à luz, olha lá. Olha lá, o Moisés. Viva a Portuguesa, que camisa linda, olha quem fez a matéria. Fábio Sormani. Que demais. Até hoje dessa matéria, cara. Então fale dela. Eu me lembro que eu fui entrevistar o Moisés na Portuguesa e eu cheguei antes do treino. E ele me atendeu comendo um pão, um pãozinho francês com manteiga e um copo de leite na mão. Com esse copo americano. Copo de leite comendo. Rapaz, me deu uma fome. Eu não me esqueço disso. E ele tinha uma voz bonita, ele falava grosso. Parecia a voz do Capriotti, a voz de locutor de rádio. E ele falava grosso. E era uma matéria, relembrava dos 7 mandamentos do Moisés. E fumava também, hein? Fumava pra caramba. Gente boníssima. Me atendeu super bem. Tinha acabado de chegar do Rio, do Vasco, né? Tinha acabado de chegar do Vasco pra Portuguesa. A Portuguesa tinha grandes times na época, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês são garotos aí, estão nos assistindo agora, nesse momento. Pô, a Portuguesa, ela ia no Vasco e pegava o Moisés, pô. Que era Beck que jogar na seleção brasileira. E eu me lembro muito bem dessa matéria, não lembro de detalhes. E olha ali, eu tô vendo um parágrafo. Depois de ser campeão paulista de 79 pela Portuguesa, ou não, Moisés pretende seguir para os Estados Unidos, acertar qualquer coisa com o Cosmos e aprender bem a língua inglesa. Após isso, seus sonhos e planos incluem um curso de técnico de futebol na Europa. Moisés era um belo zagueiro central, fez história muito mais no Vasco, é claro, do que na Portuguesa. Agora, esse ano da Portuguesa, tava falando no Corinthians, né? Sim, eu não queria falar do Corinthians, mas ele foi campeão em 73. Esse ano, a Portuguesa foi buscar, eu tava falando no início do programa, foi buscar muitos jogadores fora do estado de São Paulo. Desculpa, eu acho que ele sai do Corinthians e vai pra Portuguesa, é isso? Não, eu acho que ele já tinha saído do Corinthians e ido pra um time do Rio, acho que ele não vou lembrar, mas e aí o técnico da Portuguesa era o João Avelino, né? O famoso 71. Isso. 71. E a Portuguesa foi atrás, foi fazer um time novo praticamente em 79, porque tinha vindo de um campeonato paulista em 78 muito ruim. Aí contratou um monte de jogador no Nordeste, Sormani, no Nordeste e no Norte. Um deles, o Caio, centroavante, que viria a ser campeão mundial pelo Grêmio. Em 83. E esse Caio, eu lembro que em 79 a Portuguesa teve um dos maiores jejuns de vitória da história dela na época, né, 18 jogos, e ganhou um jogo do Botafogo de Ribeirão Preto no Canindé, 3-1, com 2 gols do Caio, que foi quando ele enfim, virou um ídolo da torcida. A gente tem ídolos meio estranhos, né? Mas o Caio virou um ídolo ali porque tirou a Portuguesa de uma fila de 17 jogos sem ganhar. Era um negócio horroroso. E veio um tal de Zair, veio um tal de Faísca, Toninho Braga, Gerson Sodré, quem tá falando agora há pouco, fez o Jovelino um time totalmente novo. Mas o Moisés era uma das estrelas do time, sem dúvida. Isso aí, vamos lá para mais um momento. Batia até na sombra. Moisés tinha essa fama. Inclusive, né, ele foi técnico do Bangu depois em 85 também. Na época do Castor de Andrade. Na época do Castor de Andrade. E agora a gente vai ao sul do país. O Éder Aleixo, força e veneno de um campeão. Olha, o Éder que foi peça fundamental para acabar com o jejum de títulos do Grêmio, porque só dava Internacional. E o Éder em 77 justamente era dirigida pelo Tele Santana, no Grêmio, em 77, sim. Né? Que teve até o gol do André Catimba, que ele se esborracha no chão na comemoração, enfim. E o Éder era um grande nome surgindo, e não à toa ele vai para a Copa do Mundo em 82, né, Sormani?
E, na verdade, quando o Tele Santana monta o time, né? O ponta esquerda titular dele era o Zé Sérgio. Tanto que teve um mundialito no Uruguai, lembram? O Brasil perde a decisão pro Uruguai, então o De Leon era o capitão da seleção da Celeste Olímpica. Enfim, era uma seleção maravilhosa. O titular era o Zé Sérgio. Mas à medida que o tempo ia passando e a Copa do Mundo ia se aproximando, o futebol do Zé Sérgio caía e o do Éder subia. Já no Atlético. E teve contusão e doping, né? Aí teve isso também. Contusão e doping. Teve lá o problema do Naldecon, né? Naldecon, que era um remédio de nariz que ele usou de gripe. E aí ficou suspenso, entendeu? E aí teve essa troca. O Atlético manda pro Grêmio o Paulo Isidoro. Isso. E o Paulo Isidoro manda pro Atlético. O Grêmio manda pro Atlético o Éder. Pau a pau. A troca foi essa. E os dois vão pra Copa. Os dois vão pra Copa. Os dois foram pra Copa, os dois eram titulares. Não, o Paulo Isidoro não era titular. Paulo Isidoro não era titular. Não, mas na numeração, se você pegar a numeração... Ele era 8. O 8 era o Sócrates. Era o 7. Ele era o 7. Ele era o 7. O Paulo Isidoro. Era 5 Toninho Cerezo, 8 Sócrates, 10 Zico, 7 Paulo Isidoro, 9 Serginho, 11 Éder. E o Falcão era 15. É. O Falcão era 15. Que era o titular. Era o titular. Exatamente. Mas o Éder foi um tremendo jogador, né? E outra coisa, a raça dele, né? Ele batia na bola com... Nossa, se a gente fala aí de batedor de falta, hoje em dia não tem mais... Ele bate até hoje. Ele aparece se puder em voltar momentos do Atlético Mineiro hoje, que ele faz parte da comissão técnica. Se puder voltar aquela foto enquanto a gente fala, você falou de bater na bola. Olha a bola. Essa é uma bola olímpica de couro mesmo. Essas bolas pesavam 3 vezes o que pesam as bolas hoje. Eu entrevistei uma vez o fabricante, o dono da Olímpica. É mesmo? Cada morava ali no Jardins. Mais, né? Cada patada que ele dava, ele chutava muito forte. O Éder era um jogador espetacular. Sensacional. Fez gols de falta. E aquela foto do meio que nós estamos vendo aí, isso aí não foi briga não, gente. Foi lance de jogo. Campeonato Gaúcho é assim, né? Campeonato Gaúcho uma voadora. Quando a gente fala da medalhinha pra cima, é uma literal, voadora. Né? Era Campeonato Gaúcho. Exatamente. Gente, uma observação abrindo aí. Pra mim, o uniforme do Grêmio é um dos uniformes mais bonitos que tem no futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Mundial. Sem dúvida nenhuma. Gosto muito. Acho muito lindo. Essa camisa do Grêmio que também... Tem que ser com a meia branca, hein? Com a meia branca. Meia branca. Lindíssimo. Depois do Éder, né? Quem faz muito sucesso por um pouco tempo, mas é o campeão mundial pelo Grêmio, é o nosso Mário Sérgio Pontes de Paiva, que joga muita bola naquele jogo. Tá à disposição, rapaziada. Se vocês quiserem ver, vocês acham aí no YouTube. Melhores momentos do Mário Sérgio contra o Hamburgo. É um negócio, uma enormidade. Paulo. Vamos lá. Mais um momento. Aí, olha... Flavinho, você sempre ressaltou que a gente conhecia vários times do Brasil pelas páginas da Placar. A gente sabia quem era o Operário de Campo Grande. E aí o Operário de Campo Grande, campeão no Mato Grosso do Sul. Jogadores conhecidos aí. E, por exemplo, você tinha o Arthurzinho ali, que era um grande nome. Na minha direita, ali agachado, o segundo... O escurinho que tá ali, eu não sei se não era o escurinho do Inter, não, né? Que não foi jogado. Não. É o escurinho do Inter? Não, o escurinho do Inter nessa época já tava... Não. Tava no Inter, esse escurinho aí, esse cara era jogador de defesa. De defesa. O escurinho do Inter era mais atacante. Né? Operário de Futebol Clube, o Operário de Campo Grande, que foi semifinalista, foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro de 77. Com Manga no gol. Com Manga no gol, título decidido em 78, essa Placar é de 79. E o Operário, esse estádio é o Pedro Pedrocian, salvo engano, né? Pedrocão. Pedrocão era um basquete. Que vivia cheio, né? Olha lá a escalação do... Ó, o Beneir. Olha lá, Biluca e Gino Escurinho. Não tem o Baianinho, eu acho que passou pelo Corinthians, né? Eu acho que o Baianinho passou pelo Corinthians depois, no começo dos anos 80. O Arthurzinho, né? O Arthurzinho, exatamente. O Rei Arthur. Isso, que jogou no Vasco, né? Que jogou... No Bangu. Exatamente, no Bangu jogou muito. Foi vice-campeão brasileiro pelo Vasco em 84, naquela final contra o Fluminense. E é dessa época, aquela história que eu já contei aqui do disco voador, que foi avistado num jogo Operário e Vasco. Aí nesse estádio, e pararam o jogo, porque todo mundo começou a olhar pro céu, porque disco voador. Não, se você pegar os relatos dos jornais da época, os caras contam que, de fato, muita gente viu. Muita gente viu. Quer dizer, já pintou o disco voador em campo de futebol, mas muitas coisas não aconteceram. Né? Não, o Palmeiras não ganhou o Mundial. Eu não ia falar isso. Pra tirar o Facicani do sério. Exatamente. Até o voador já apareceu, mas... O Palmeiras não ganhou o Mundial ainda. Mas um dia vamos lá. Ih, Flavinho. Aquilo que a gente viu agora há pouco, só pra deixar claro, era um pôster da Placar que dava, sempre deu atenção pra esses times do Brasil. E você entrava antigamente em padarias,
borracharia. Sempre tinha um pôster da placar pendurado. Da borracharia sempre tinha uma pôster de uma menina na Playboy ou um time de futebol posado. Exatamente. Sim. Era sempre assim, era coisa da nossa época. A gente vai mostrar também, justamente tem 2 páginas aí importantes aí, que é justamente a matéria de capa. Chega de ameaça, queremos um super time, que é o time do São Paulo. O São Paulo vivia esse momento aí, uma pressão muito grande da torcida do São Paulo. O São Paulo não estava vivendo um bom momento. Mas é curioso que o São Paulo... 76 o campeão foi o Palmeiras. Porque 75 ganha o São Paulo. Em cima da Portuguesa, nos pênaltis, em cima da Portuguesa. Em 77 ganha o Corinthians. 78 ganha o Santos. 79 ganha o Corinthians. 80 acho que ganha o São Paulo, não é isso? Isso. 80 ganha o São Paulo. Então, o São Paulo fazia 5 anos que ele não ganhava o Campeonato Paulista. Ele tinha vencido o Brasileiro de 77. Mas o Paulista era muito... Os regionais, a gente sempre fala isso pra vocês, né? Eram muito importantes. Então você ficar 5 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, mesmo tendo vencido um brasileiro nesse período, marcava. Pô, não ganha o Paulista há 5 anos. Porque é a rivalidade local, é aquela coisa de ganhar na sua aldeia, né? Que era o que o São Paulo não conquistava fazia bastante tempo e estava na capa ali, o estádio lotado e faltava um time para aquele estádio, né? E tem um detalhe, nessa matéria aí tá falando exatamente o seguinte, né? Sobre o Enéas. O São Paulo tinha feito uma proposta para a Portuguesa para justamente tirar o Enéas da Portuguesa, tirar o Enéas do Canindé. A Portuguesa não vendia o Enéas para time rival. Vendeu pro Bolonha. Aliás, sempre teve essa coisa, né? A Portuguesa dificilmente negociava um jogador com um rival. Não, até negociava. O Leivinha foi pro Palmeiras. O Nair foi pro Corinthians. O Zé Maria foi pro Corinthians. O Marinho mas Pérez era foi uma pro dificuldade. Santos. Tinha o COF lá, o Conselho de Orientação Fiscal da Portuguesa. A Portuguesa evitava. Agora, o Enéas... O Piau foi pro São Paulo, você falou? Sim. Não, o Piau foi pro São Paulo. Falei do Marinho Pérez. O Piau foi pro São Paulo. O Leivinha foi pro Palmeiras. O que a Portuguesa tinha com o Enéas, particularmente, era um negócio meio obsessivo, porque o Enéas, como tantos jogadores na década de 70... O Enéas é vendido pra Itália, né? Bolonha. Era o outro sucessor, bem entre aspas, do Pelé. A gente falou do Cláudio Adão, falamos do Enéas, e vários surgiram na época. O Enéas era muito bom jogador e ele ficou na Portuguesa até 80. Ele não disputa a final do primeiro turno contra o Santos. Ele é vendido antes. O Santos ganha o primeiro turno, o São Paulo ganha o segundo e o São Paulo é campeão em cima do Santos. E a Portuguesa, o último jogo do Enéas pela Portuguesa acontece em Limeira, contra a Inter de Limeira, 2-1 pra Portuguesa. E o jogo que eu tava, eu ria nesses jogos. Olha lá, vamos rever então essa capa. E o Enéas não ia pro São Paulo jamais. Olha lá. Queremos um super time. Olha lá, aquilo que a gente estava falando. Outro dia o São Paulo ofereceu à vista 12 milhões pelo passe de Enéas. Fôssemos os editores, hein, Sormani? A gente fala 12 milhões de quê? Do quê? Agora está recebendo 16 milhões pela venda de vários jogadores. São 28 milhões que sua torcida impaciente exige que sejam bem aplicados num time de verdade, mesmo. Né? Então aí começava o texto. Há quase 10 anos o São Paulo não contrata um grande jogador. Tem esse problema. Quer dizer, então era o São Paulo, no começo dos anos 70, contrata o Gerson, contrata o Toninho Guerreiro, que eram grandes jogadores, o Pedro Rocha. Né? O Edson, que vem do Corinthians, e tinha contratado, na verdade, a gente está em 79. O Dario Pereira já tinha vindo. Mas ninguém sabia que ia ser um grande jogador. Mas o Dario Pereira teve um momento para maturar no São Paulo. O Dario Pereira, ele tem problemas de lesão, muitos problemas de lesão. E ele chega para ser um camisa... Ele era camisa 10 do Dario Pereira. Sim. Eu não sei quem foi que fez isso. Passa ele de meia pra quarto zagueiro. E aí virou história, né? Sim. Virou aquele baita. O Minelli foi o técnico em 77, mas eu acho que não é o Minelli que faz isso. Em 77 ele jogava no meio de campo. Ele jogava no meio de campo. Eu acho que é o Poi. Era Marião e Bezerra. Eu acho que é o Poi que faz isso. Eu não lembro quem é que fez isso aí com o Dario Pereira. Eu não me lembro. Mas ele, naquele time de 79, de 78, quando faz a final com o Santos, o Dario Pereira joga no meio campo. Jogava camisa 10, eu lembro isso até hoje. Sim, na final contra o Atlético Mineiro também, 77. Exatamente, né? Era ele, o Neca. O Neca que veio do Corinthians, jogou no Grêmio, o volante era o Chicão, né? Chicão, Neca e Dario Pereira. Isso, o ataque Viana. Na final, Mirandinha. Mirandinha, porque o Serginho tá suspenso. E na ponta esquerda joga o Viana. Não, Viana, Mirandinha e Terto não, desculpa. Não me lembro também. Viana, Mirandinha... Não era o Zé Sérgio, não? E o Zé Sérgio. Zé Sérgio, exatamente. Então era Viana, Mirandinha, Zé Sérgio,
Chicão, Neca e Dario Pereira. Tinha o Getúlio de lateral esquerdo. Lateral direito. Lateral direito, Getúlio Cabeção. Eu acho que o Getúlio jogou de lateral esquerdo. E tinha o Joãozinho, né? O Joãozinho era do Santos. O irmão dele era o Bezerra. Que jogou, jogou de quarto zagueiro. Desculpa, o Joãozinho era do Santos e jogava o Bezerra Bezerra de quarto zagueiro. O Marião e o Antenor. O Antenor. Então, o Antenor era o lateral esquerdo e o Getúlio era o direito. O Antenor. Os dois eram laterais direitos. Tanto o Antenor quanto o Getúlio. Aí o São Paulo compra o Getúlio do Atlético e o Antenor, que já estava lá, passa a ser o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Mais um momento da revista Placar. Agora a gente chegou, olha, na Fórmula 1. George Scheckter. De Scheckter, campeão em 79, depois a Ferrari amarga um período longo sem ganhar um título. Depois do Scheckter, quem foi campeão foi o Schumacher. E justamente a dupla da Ferrari era Scheckter e Villeneuve, né? Nesse ano. E o Villeneuve depois morreu em 82, né? No acidente em Zolder. O George Scheckter é um desses campeões que não estão... Sem brilho. Que são colocados ao lado de campeões como o Damon Hill, como o Jenson Button, o Nico Rosberg, pilotos que ganharam um campeonato, mas nunca estabelecer uma hegemonia. Não foi o Keck, o pai do Nico, que ganhou um campeonato sem nunca ter vencido. 82, exatamente, ele ganhou e não venceu nenhuma corrida. Não venceu nenhuma corrida. 81 foi o Piquet, 82 o Rosberg e 83 o Piquet. Piquet de novo. Então o George Scheckter, mas mesmo assim, mesmo sem ser um campeão brilhante, ele foi o último até o início da era Schumacher, né? Que foi ser campeão de novo pela Ferrari em 2000, 21 anos depois. 21 anos a Ferrari ficou sem ganhar. 21 anos sem ganhar. E tá caminhando pra um negócio desse aí. Tá parecido, porque o último título foi em 2007, né? Nós já estamos em 2023. O último título foi em 2007. O último título de pilotos foi em 2007. Nós estamos em 2003. Havia um equilíbrio maior entre as equipes, Flavinho? Nessa época havia, né? A gente tinha, nessa época, a Brabham era forte, a McLaren ainda não era... Já tinha tido um bom momento, a Tyrrell estava meio que já no início de uma certa decadência. Quem estava crescendo nessa época, Surmani, era a Williams por conta do dinheiro árabe. Quem financiou o grande salto da Williams de uma equipe de garagem para uma equipe grande foi a família do Osama Bin Laden, que patrocinava a equipe com muito dinheiro árabe. Claro, o Osama Bin Laden, nessa altura, já tinha fugido da Arábia Saudita, já estava enfiado numa caverna no Afeganistão. Mas a família do Osama Bin Laden era muito rica. Sim, né? Tanto que os pilotos da Williams não podiam estourar champanhe, né? Verdade, no pódio, por causa dos patrocínios árabes. Bom, agora a gente chega ao final, essa reta final, olha, é o momento merchan, né? Samelo, porque a gente vai ter o casamento do Facincani em breve, em setembro, e a gente vai todos sapato Samelo nessa no casamento, nessa cor. E o paletó e o terno preto. O terno preto, o sapato marrom. E a meia vermelha, da cor da camisa do Eu tô vendo que tem uma raquete de tênis ali. É muito engraçado. Mas como combina uma raquete de tênis com um par de sapato? Eu acho que a Samelo existe ainda hoje. Samelo é em Franca, né? É em Franca. Em Franca. É uma marca fortíssima, né? Fortíssima. Boa qualidade. Mocassim. Tá escrito ali. Aliás, se você quiser, você da Samelo que esteja vendo o programa, procure o Sandrão aqui na Placar. Vamos mostrar que a Samelo existe. No Revisitando, no Opinião Placar. Olha, o doutor Armani eu soube que usa sapato Samelo. Usa sapato Samelo. Sapato Samelo, né? Olha, rapaziada Samelo. Vamos lá, velho. Vamos reviver essa história através aqui da gente. Exatamente. Gostaram? Demais. Paramos aqui. Do Corinthians e gostamos. Olha, não falamos quase do Corinthians nada, 79. Mas foi mencionado o nome Corinthians. E foi campeão em cima da Ponte Preta, na final, gols do Palinho e do Sócrates. Mas faremos um programa especial. A gente precisa, né? Só sobre o segundo tempo. É verdade. É um programa especial sobre o segundo tempo. Não. Os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos a gente faz. Muito bem. É isso aí. Valeu, né, gente? Facincani. Sempre um prazer. Chama de Facincani. Valeu, Surmani. Valeu. Foi muito legal. Revisitando. A gente sempre esquece. Deixa o seu like aqui. Participe do programa, dê uma sugestão, por exemplo, você pode mandar uma sugestão, eu vou falar de cabeça, Corinthians campeão brasileiro de 90. Sim. Corinthians campeão da Copa do Brasil de 95, você pode mandar aqui pra gente. Claro, a gente vai ver. Né? Vamos rever, por exemplo, o bicampeonato do Flamengo, em 82 e 83. Sim, fantástico. É uma ideia. Aliás, o Bernardo quer que a gente faça o título brasileiro do esporte em 87. Ele pediu. Ele pediu pra gente, a gente vai atendê-lo.
o campeão brasileiro de 87, o Sport Clube do Recife, e a gente vai atender o Bernardo. Que ele tem um ataque. Foi o Bernardo que pediu. Foi o Bernardo que pediu. Vamos fazer esse bicampeonato do Flamengo? Vamos, e eu acho que, não, falando sério agora, eu acho que tem que fazer de 87 também. Com os dois. E explicar o que aconteceu. Explicar o que aconteceu. Então, melhor. Na minha opinião, falando sério. Programa só de 87. O campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Explicar o que aconteceu. O campeão moral, o campeão de fato é o Flamengo. Mas a gente vai explicar exatamente o que aconteceu naquela Copa União, módulo verde, módulo amarelo. Enfim, eu acho que vale a pena a gente... Só não vai dar pra fazer um programa sobre o título mundial do Palmeiras, primeiro porque não tinha placar em 51 e também não teve título mundial, então. Mas você pode adquirir... A edição 1500 da Placar. Tem tá linda, hein, gente? Dudu e Ademir da Guia na capa. Encontro de gerações, tá espetacular. Um documento histórico. É isso aí, gente. Bom, Revisitando o Placar fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Abração a você. Tchau. Pedala, Robson. Você precisa perder essa barriga aí, meu. Porra, não. É que a minha camisa é clara, a tua é escura.